Neste dia, queremos saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queremos também dizer bem-vindo ao primeiro culto do ano 2021. E é um momento de nós agradecermos ao Senhor por ter nos guardado até o dia de hoje. Estamos gratos a Ele. Através dele, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos 103. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. E nós estamos aqui para dizermos e confirmarmos que tememos ao Senhor. E acreditamos que você também que nos escuta, que nos ouve nesta hora, também teme ao Senhor. Te convidamos para agradecermos a Deus, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Não foi pela nossa inteligência ou força, mas é pelo seu grande amor que nós estamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te adoramos, te exaltamos, Senhor, te engrandecemos. Não há palavras, Senhor, para agradecermos por tudo quanto tu tens feito por cada um de nós. O ano que passou é um ano que nos marcou a todos, mas nós vimos, Senhor, a tua mão nos protegendo, a tua mão nos guardando, no meio de tanta adversidade. Senhor, tu estiveste conosco, assim como diz a tua palavra, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, aí tu estás conosco, a tua presença está conosco. Estamos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado. Glórias a ti, hosanas ao teu nome. Te agradecemos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesta viagem, durante este ano que inicia agora. Deus, leva-nos na tua paz, que nós possamos todos os dias bendizermos a ti. Muito obrigada, Senhor, por tudo quanto irás fazer, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de teu Filho amado, Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo, está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, cantando o hino do nosso inário, número 244. Louvai a Jesus. É o que nós vamos fazer agora. Louvai a Jesus.
vitória, vencei com Jesus pela fé. Amém, Senhor. Jesus que tenho no meu coração, eu dou louvor a Deus, pois Ele me deu salvação. Amém, Senhor. Jesus que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glória a seu nome, glória a Jesus. Ele nos deu salvação na cruz. Glória a ti, Senhor. Vamos continuar louvando a Deus. Estamos no novo ano, vamos dançar para Ele. É momento de gozo, momento de alegria, momento de darmos gritos ao Senhor. Glória a Jesus. Hingenile. Aleluia. Quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. Este é o coro que nós vamos cantar agora. Cante conosco, dance conosco. Oh, aleluia. Jaiva. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Ouça. Ingenile
Glória a teu nome, Jesus. Anga cone, anga palaga. Quando Deus abre, ninguém pode fechar. E nós entramos neste novo ano. Glória a Jesus. Vamos agora em espírito de adoração. Vamos buscar a sua presença. Vamos cantar para Ele em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, e em verdade, nós te adoramos,
nossos corpos em sacrifício vivo e agradável diante de Ti, ó Deus. Vem abençoar, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, o Teu povo em todo o mundo. Em nome de Jesus. Nós precisamos da Tua presença, meu Deus. Precisamos do Teu Espírito, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós não somos capazes de nada. Mas contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Rei dos Reis. Senhor, exaltamos o Teu nome. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, traga uma salva de palmas para esse Deus, porque Ele merece toda a adoração. Aleluia, glória a Teu nome. E agora, com toda a reverência, nós vamos ouvir a ministração, a primeira ministração deste ano, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja, aos amados irmãos, aos nossos telespectadores e todos que nos estão acompanhando neste momento através das plataformas, através da televisão, através da rádio, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer ao nosso bom Deus, aquele que nos tem dado a oportunidade de sermos instrumentos, vasos ao seu dispor, para trazer um recado, uma mensagem ao seu povo. É uma grande honra sempre podermos trazer da parte de Deus um recado, assim como uma informação. O nosso tema, hoje estaremos falando acerca de ferramentas para a proclamação do Reino de Deus. Ferramentas para a proclamação do Reino de Deus. Oremos. Bom Deus e bom Pai, te adoramos, Senhor, te glorificamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Restaurador. Tu és, Senhor, tudo para nós. A vida que nós vivemos provém de Ti, Autor e Consumador da nossa fé, és Tu, Senhor da glória. Por isso, Senhor, nós queremos pedir a Tua intervenção, a Tua capacitação, de tal maneira, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possa encontrar no Teu reino o seu lugar de aplicação e de uso, de modo que possamos edificar-nos uns aos outros, edificando a igreja do Senhor, que é o Teu corpo, Senhor. Muito obrigado por aquilo que irás fazer. Ajuda-nos, Senhor, na ministração, na compreensão e na aplicação desta mensagem. No nome de Jesus nós oramos, na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, o lema que nós temos para este ano é o Evangelho do Reino. Já tivemos esta mensagem através do nosso pastor Luiz Manuel, no final do ano, que será o que vai nortear e vai guiar o nosso caminhar do dia a dia deste ano.
Falar do Evangelho do Reino é falar das boas novas da salvação. O plano de Deus de restauração de toda a raça humana, assim como a restauração de toda a criação de Deus. Estaremos olhando para a palavra de Deus, como Jesus apresentou esta mensagem do reino. Quando ele falou aos seus discípulos o recado que ele deixou para servir de mecanismo de informação para que isso acontecesse. Jesus deixou várias informações que nos fazem entender da necessidade de termos equipamentos, termos ferramentas que nos capacitam para exercermos, então, a missão no reino de Deus. Lucas 24. Estaremos lendo o versículo 46 a 49. Lucas 24, versículos 46 a 49. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E, em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra do Senhor aqui nos faz entender o recado de Jesus com relação aos seus discípulos, a necessidade de esperarem para serem equipados com ferramentas necessárias para poder proclamar o Evangelho. O que é, então, testemunhar? Testemunhar significa um relato histórico acerca daquilo que aconteceu, que a igreja primitiva apresentava. Eles diziam o seguinte: o que nós ouvimos, o que nós vimos, não poderemos deixar de anunciar. Isso é testemunhar. Este testemunhar equivalia também à aceitação da parte deles de entregar até as suas próprias vidas em prol do Evangelho. A fé que eles defendiam até fez com que muitos deles fossem mártires, fossem mortos por causa desse Evangelho. Ser minhas testemunhas, falou Jesus. O que é testemunhar? Testemunhar é apresentar um relato através do viver que a pessoa tem, de tal maneira que as pessoas possam dizer, na verdade, este é seguidor de Cristo. Temos relatos históricos, o que os outros fizeram e como fizeram, mas temos a necessidade prática de mostrar, através do nosso viver, através da nossa conduta do dia a dia, a nossa forma de justificar esta presença de Deus e do seu reino na nossa vida. Podemos entender que também consiste em apresentar a vida prática do antes e do depois. Isto é, o que aconteceu com a vida daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Que transformação acompanha a sua vida? Que atitudes acompanham o seu viver? Isso tudo se coloca no pacote de testemunhar. O Evangelho não é somente ser testemunhado, mas tem que ser proclamado. Proclamar, estamos a falar de uma proclamação ou querigma, que é pregação ou então anúncio de uma forma viva, pública e alta voz acerca do que aconteceu.
Então significa que nós não vamos anunciar o Evangelho, não vamos proclamar o Evangelho no silêncio. Precisamos fazer com que as pessoas possam entender e saber o que aconteceu e o que Deus espera através da sua palavra. A ideia é que não é somente proclamar, não é somente testemunhar, mas também é anunciar. Anunciar é falar de viva voz, aclamar, ao ponto que as pessoas possam entender e ouvir o que se está dizendo de uma forma enfática, isto é, com ênfase. Então, anunciar é fazer saber, é publicar, é noticiar. É fazer com que haja uma publicidade ao ponto da pessoa aderir e aceitar o que está se colocando como proposta. Assim fazem muitas empresas, quando colocam os seus anúncios nos jornais, nas televisões, estão a chamar as pessoas para poder aderir aos seus produtos. Então o Evangelho tem que ser anunciado, de modo que as pessoas possam aderir ao reino de Deus, porque estamos a falar do Evangelho do Reino. Nada melhor podemos encontrar para encontrarmos uma pessoa como exemplo, pessoa para seguir, do que Jesus Cristo. Só podemos recorrer a Ele para olhar como que Ele proclamou então o reino de Deus. O nosso lema é o Evangelho do Reino. Como que então Jesus proclamou o reino de Deus? No início do seu ministério lá em Galileia, depois do seu crescimento, depois do seu batismo, depois da tentação, e ele volta para Nazaré. Ele entra numa sinagoga e foi-lhe entregue o livro ou o rolo de Isaías. Estamos a falar de Isaías 61, versículo 1 e o versículo 2. E este relato estamos a citar, está em Lucas 4, versículo 14 a 19. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus nos faz entender que a unção do Espírito Santo na sua vida vinha lhe capacitar para anunciar o reino de Deus. Vinha lhe capacitar para falar das verdades que iam acompanhar o seu exercício do dia a dia. E também vinha equipá-lo de poder e autoridade, que, ao anunciar o reino de Deus, haveriam sinais que iriam acompanhar esse anunciar do reino de Deus. Lembrando a passagem que nós lemos, então Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O nosso tema é ferramentas que nos capacitam para anunciar o reino de Deus, o Evangelho do Reino. Nesse sentido, precisamos lembrar, amados irmãos, que se Jesus usou este mecanismo, precisou do Espírito Santo para poder então anunciar o reino de Deus e servir no reino de Deus, nós também precisamos do Espírito Santo. É daí que então Jesus falou para os seus discípulos, os quais foram responsabilizados, segundo o que escreveu Mateus, para fazer discípulos de todas as nações, e segundo o que escreveu Marcos, para pregar o Evangelho a toda a criatura. Jesus falou o seguinte: vos envio a promessa do meu Pai. Se ele envia a promessa, significa que havia uma necessidade de os que recebessem essa promessa, entendessem que esta promessa não é deles, mas vem do Pai. Então o Espírito Santo não é propriedade exclusiva do homem. É o poder de Deus se manifestando no ser humano para o propósito do reino de Deus. É o próprio Deus capacitando o ser humano para poder o servir. É daí que então, para fazermos discípulos de todas as nações, assim como Mateus 28, 19 a 20 está falando,
e pregar o evangelho a toda criatura, assim como Marcos 16, 15 a 18 está falando, precisamos olhar o que Atos 1, versículo 8 está dizendo, que é estarmos revestidos de poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo traz consigo o revestimento de poder para o crente. O que quer dizer que o crente só tem autoridade espiritual através do Espírito Santo. O Evangelho, quando é anunciado, somente pode ser recebido por alguém quando o Espírito Santo convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Significa que, se o Espírito Santo não entrar e convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, não há possibilidade desta pessoa aceitar o Evangelho. Daí que então o anunciante do Evangelho precisa ser revestido do poder do Espírito Santo, de modo a ter autoridade espiritual. O Espírito Santo traz a concessão de dons espirituais e dons ministeriais, que são operações em forma de poder espiritual e em forma de habilidades humanas que Deus coloca ao dispor dos crentes. Estamos a falar de primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 3 a 11, e também aos Efésios 4, versículo 11. Como podemos ver aqui, o poder de testemunhar está dentro do pacote de termos capacitações da parte de Deus, são ferramentas da parte de Deus, que é o poder do seu Espírito, para podermos então sermos capazes de fazer. É assim que a palavra de Deus diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Amados irmãos, não há como nós testemunharmos acerca de Cristo se não formos revestidos de poder do Espírito Santo. Não há como vivermos uma vida de integridade. Não há como manifestarmos o reino de Deus na terra sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Daí que então a promessa de Jesus para os seus discípulos é: vou-vos enviar a promessa do Pai, esperem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Olhando para o percurso da igreja primitiva, quando os apóstolos caminhavam anunciando o Evangelho, em Atos 8:17, diz: então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Novas igrejas nasceram pela pregação do Evangelho, mas havia necessidade de equipar essas igrejas também com o poder do Espírito Santo. Quando olhamos para Atos 19, versículo 6, encontramos também Paulo impondo as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estamos a falar da igreja em Éfeso. Mas também quando Pedro foi à casa do Cornélio, o relato bíblico é que a evidência da manifestação do Espírito Santo se tornou real. Olhando para o contexto histórico, Cornélio era alguém que orava a Deus, era alguém que dava esmolas, era alguém que jejuava. Mas a palavra de Deus nos faz entender que o anjo apareceu e disse: as tuas esmolas foram recebidas, os teus jejuns e as tuas orações também, mas manda chamar Pedro, que vai te dizer o que você precisa saber. Ainda faltava alguma coisa na vida devocional deste homem. Este homem que servia a Deus de acordo com os ensinamentos do Antigo Testamento. Pedro, quando chega e começa a falar, a palavra de Deus diz que enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10, versículo 44 a 46. Ferramentas para
anunciar o reino de Deus, para anunciar o evangelho do reino de Deus. Temos que lembrar sempre, amados irmãos, que é o Espírito Santo que opera a santificação e também a acreditação da pessoa no reino de Deus. Ele nos dá a qualificação de sermos aceitos, mas não somente isso, também nos dá a capacidade de sermos autenticados como partes do reino de Deus. Gálatas 5, 22 nos faz entender que é o Espírito Santo que opera o fruto do Espírito no crente. Então, se nós queremos produzir fruto, temos que pedir a Deus para nos conceder o seu Espírito. O Espírito Santo é o selo, é o penhor. Estamos a falar de 2 Coríntios 1, versículo 22, de 2 Coríntios 5, versículo 5, e aos Efésios 1, versículo 14. É o selo, é a autenticidade que faz com que nós possamos ser ditos que somos de Deus. O selo é o carimbo da autenticidade, é o que autentica um documento, é o que autentica uma correspondência. O penhor é aquele pagamento que diz há uma garantia deste produto pertencer a esta ou aquela individualidade. Nos autentica que somos propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que garante isso. Hebreus 9, versículo 14 diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se entregou a Deus, imaculado, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, é o Espírito Santo que faz esta operação que nos qualifica para sermos aceitos, apesar de sermos pecadores e sermos considerados santos diante de Deus. Romanos 8, 16 e 17 garante a autenticidade que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. E não somente isso, em Romanos 8, 11, a palavra diz que Ele nos transforma o nosso corpo mortal para um corpo imortal. Ele opera uma transformação em nós, de tal maneira que nós possamos ter autoridade. Temos que lembrar, amados irmãos, estamos a falar de ferramentas. Ferramentas que nos capacitam a anunciarmos, a proclamarmos o reino de Deus. O Espírito Santo dá poder e autoridade ao crente. Autoridade, estamos a falar de um poder delegado, que é obtido por alguém, que é dado por uma entidade superior. Nós conhecemos muito bem, todos os governos têm autoridade que dão as suas representações, autoridade para representar o Estado. Da mesma forma, o nosso Deus, como autoridade suprema, através do seu Espírito, dá autoridade à igreja para representá-lo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Temos que lembrar que é um poder delegado, poder para governar, direito, ação ou poder jurídico. Poder é uma força, é uma potência, é uma capacidade de realização. Então, todos nós, através do Espírito Santo, somos capacitados para termos autoridade para apresentarmos o reino de Deus. E louvamos a Deus porque o Espírito Santo intercede em nosso favor. Romanos 8, 26 a 27 nos faz entender isso. O Espírito Santo nos dá entendimento da palavra de Deus. João 16, 13 nos faz entender essa verdade. Mas o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 nos faz entender que nós precisamos do Espírito Santo para poder entender as coisas de Deus. Não há como nós aceitarmos e entender verdades bíblicas sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. Mas não somente isso, como ferramentas que nós precisamos, temos que lembrar que somente o Espírito Santo é que pode dar ao crente, para o exercício da vida cristã, dons espirituais
assim como dons ministeriais. Tanto dons espirituais como dons ministeriais são capacitações que o Espírito oferece, entrega ao ser humano para poder apresentar melhor e representar melhor o reino de Deus. O que são dons? Dons são capacitações que o Espírito Santo dá ao crente, de modo que ele possa realizar atividades na obra de Deus. Então, se o crente é chamado e tem atividades na obra do Senhor, somente o próprio Deus pode dar as ferramentas necessárias e capazes de equipá-lo com autoridade e poder executivo. Então, chamamos essas capacitações de dons. São ferramentas que o Espírito Santo concede ao crente a fim de exercer a sua atividade cristã. Isto é, Deus coloca ao dispor do crente dons espirituais e ministeriais com o objetivo de edificação da igreja. Não são instrumentos para exibicionismo, não são instrumentos para o orgulho, são instrumentos para realização da obra de Deus. Não são instrumentos para humilhação dos outros que não têm. Não são qualificações de chefia e de governo para alguém humilhar os demais. Não. São facilitações, mecanismos e ferramentas de facilitação de exercício cristão. Nós precisamos usar para a edificação da igreja. E encontramos na palavra de Deus 4 listas dos dons no Novo Testamento. Primeira, aos Coríntios 12, é a mais conhecida lista. Nesta lista encontramos verdades que nos fazem entender a necessidade de termos eles para o exercício espiritual do dia a dia. Mas também temos outra lista em Romanos 12, 3 a 8. Temos também aos Efésios 4, 7 a 12. E também temos em 1 de Pedro 4, versículo 10 e 11. Na lista aos Coríntios, o capítulo 12, de 7 a 11, encontramos sabedoria, ciência, fé, cura, maravilhas, profecias, discernimento, línguas. Todas essas capacitações são ferramentas que o Espírito Santo concede ao crente para poder exercer a sua atividade no reino de Deus, para melhor apresentar o evangelho do reino. A outra lista que nós encontramos em Romanos 12, versículo 3 a 8, nos faz entender que temos profecia, servir, ensinar, encorajar, contribuir, generosidade, liderança, misericórdia. Qualquer um que tenha alguma atividade no corpo de Cristo tem que buscar a unção do Espírito Santo para ter ferramentas e capacitações para poder exercer esse ofício. É contribuir, é ensinar, é profetizar, é ser generoso, é ter uma liderança, é ser misericordioso. É com a ação do Espírito Santo que o crente pode exercer essas atividades. Mas temos uma lista mais curta ainda. Aos Efésios, capítulo 4, de 7 a 12, que fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nos dias atuais, quanto mais a pessoa coloca para si categorias desses dons, apóstolos, profetas, principalmente, se acha aquele que está acima dos irmãos, acima dos demais na igreja, até acima dos pastores. É comum você saudar alguém, a paz do Senhor, pastor tal fulano, diz, eu não sou pastor, sou apóstolo. Porque acha que o título de apóstolo lhe dá a concessão de ser superior que os demais. Não, nesta lista, se fôssemos a ler até o versículo 17, temos de encontrar que estas são concessões, são ferramentas da parte de Deus, entregues ao crente para ter capacitações de edificar o corpo de Cristo. De modo que todos possamos crescer à unidade da fé, à estatura do varão completo que é Jesus Cristo. Não é para um exibir que está em cima dos demais, mas é para ajudar os demais a crescer no mesmo nível que ele, para atingir a estatura de Cristo. Temos outra lista que podemos encontrar os Efésios 4,
Aliás, queria dizer, 1 de Pedro 4, versículo 10, versículo 11, fala de administração, pregação e serviço. Então, se é um bom administrador, é um bom pregador, serve melhor ao Senhor, tem que lembrar que não é tua habilidade, é uma capacitação de Deus através do seu Espírito para isso acontecer. Se não tens essa capacidade, então busca ao Senhor para te conceder. É por isso os dons ministeriais, os dons espirituais, estão ao dispor do crente como ferramentas de execução para ajudá-lo a melhor aplicar-se no reino de Deus. Temos que lembrar, meus irmãos, que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que dá a todos. Quando nós começamos a valorizar uns dons, colocando como superior que os outros, estamos a reprovar a pessoa que concedeu os dons, isto é, o próprio Deus. Os dons são necessários, todos eles. Da mesma forma que os membros do nosso corpo são necessários, todos eles. Com as suas diferentes atividades, nós também precisamos de todos os exercícios dos dons para melhor servir ao Senhor. É assim que Deus colocou. Então, Ele colocou em favor da igreja ferramentas para ministrar melhor a palavra do Senhor. Alguns vão ter sabedoria, outros ciência, outros fé, outros dons de curar, outros operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação, milagres, socorros, governo e todo tipo de exercício cristão. Então, depende de cada um de nós buscar esses dons. Para ministrarmos a palavra do Senhor, para sermos ministros, precisamos de dons espirituais para isso acontecer. Para ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir e ter misericórdia. Por isso, cada um de nós tem que lembrar que precisamos da intervenção completa do Espírito Santo para sermos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Usemos as ferramentas que Deus nos dá. Apliquemos essas ferramentas para o bem da edificação da igreja. Mas só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, versículo 11. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aos Efésios 4, versículo 7. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 de Pedro 4, versículo 10. É Deus, através do seu Espírito, que nos capacita a servirmos a Ele no reino de Deus. A apresentarmos através do nosso viver, através da nossa administração, através do nosso testemunho, a mensagem do Evangelho do Reino. A Bíblia diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Leia a palavra de Deus. Busque orientação bíblica. Obedeça a palavra de Deus. E certamente estarás dentro da vontade de Deus. Estarás servindo a Deus com integridade e com dedicação. Lembrando, não é tua força, não é tua capacidade, não é tua experiência, não é tua sabedoria, mas é o próprio Deus colocando ao teu dispor, através do seu Espírito Santo, capacitações para te fazer capaz de realizar a sua obra no seu reino. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o recado que eu tinha para compartilharmos hoje. O nosso assunto é o Evangelho do Reino. Mas o nosso tema, nós falamos que são ferramentas para capacitação de servirmos no reino de Deus. Precisamos do Espírito Santo para que essas ferramentas
possam estar disponíveis para nós, ao nosso dispor, para que melhor possamos servir ao Senhor, edificando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros, com todos os dons ministeriais e espirituais, até que todos nós possamos crescer ao nível da estatura do varão completo que é Cristo Jesus. Convido o amado irmão para orarmos juntos. Bom Deus e bom Pai, te adoramos, Senhor, porque, Senhor, pela Tua palavra podemos entender que nós precisamos do revestimento do poder do Teu Espírito Santo, para melhor podermos servir ao Teu reino. Ninguém por si mesmo tem capacidade de te servir, sem a Tua intervenção, sem a Tua capacitação. Não há ninguém que tenha capacidade de se converter ao reino de Deus, a não ser que o Teu Espírito Santo possa o convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não há ninguém que vai exercer a atividade espiritual e a autoridade espiritual sem que Tu, Senhor, possa o revestir desse poder e autoridade espiritual. Por isso, nosso Deus, viemos ao Teu altar para pedir que possa derramar sobre nós o revestimento do poder do Teu Espírito, Senhor, capacitando a cada um de nós, Senhor, a Te servir com integridade, a Te servir de acordo com o propósito que Tens estabelecido em favor de cada um de nós, de tal maneira que o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Pai bendito, se conosco, nos ajude em tudo. Opera abundantemente, Senhor, distribuindo tanto dons espirituais como dons ministeriais, como Te apraz, a cada um de nós, de tal maneira que sejamos instrumentos úteis e prestativos para o louvor da Sua glória. Nós queremos, Senhor, cumprir com a Tua palavra, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, faça isso tudo para a glória de Deus. Nós queremos, Senhor, que através do nosso viver possamos Te glorificar e Te servir. É no nome de Jesus que nos oramos na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, nós estamos falando de capacitações. Nós falamos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por isso nós queremos dar-te oportunidade. Tu que estás acompanhando esta mensagem, através dos dispositivos disponíveis, televisão, rádio, redes sociais, se ainda não entregaste a tua vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, para que possa ser autenticado como parte integrante do reino de Deus, como filho de Deus e filha de Deus, então abra o seu coração agora e aceite Jesus como Senhor e Salvador. Busque mecanismo de ler a Bíblia, de modo a entender a vontade e a orientação de Deus a teu respeito e a respeito dos demais que estão ao teu redor. Eu quero te dar esta oportunidade para você fazer essa reflexão e entregar a sua vida a Jesus. Faça isso, porque esta é a vontade de Deus para si. Se é que estás com essa decisão, com essa vontade de entregar a sua vida a Jesus, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque sei que preciso de ferramentas para me equipar para o exercício espiritual e ter dons espirituais e ministeriais. Eu quero ser filho de Deus e ouvi que para ser filho de Deus preciso do Teu Espírito para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu aceito que sou um pecador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Glorifica o Teu nome em minha vida e através da minha vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, se estás desafiado a buscar estas ferramentas da parte de Deus para poder exercer melhor a sua atividade no reino de Deus, faça esta oração juntamente comigo. Pai bendito,
Ajuda-me a te servir todos os dias do meu viver. Revista-me do teu poder do Espírito Santo e me dê todas as capacitações que eu preciso para exercício espiritual e exercício ministerial, de modo que os dons espirituais e dons ministeriais estejam ao meu dispor para poder melhor te servir. No nome de Jesus, eu te peço, na esperança de receber, eu quero te agradecer. Amém. Muito obrigado, amados irmãos. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Amém.